Raça é uma palavra que a gente usa o tempo todo, né? Ela molda muito da nossa sociedade. Mas e se a gente descobrisse que a base científica por trás dessa ideia não é bem o que parece? E se for uma ilusão? É isso que a gente vai investigar hoje. A grande pergunta, o ponto central de tudo, é essa aqui. A raça é um fato biológico, algo da natureza, ou será que é uma ideia que nós, como sociedade, inventamos? Para chegar numa resposta, a gente tem que ir direto na fonte. O que a ciência diz? Então, vamos lá. Vamos mergulhar no nosso DNA. O que será que o nosso código genético, a base de quem a gente é, revela sobre isso? Olha só, dentro de cada um de nós existe um manual de instruções genético com cerca de 25 mil genes. É esse código que define, praticamente tudo, da cor dos olhos ao jeito que o nosso corpo funciona. E agora vem a parte que é realmente surpreendente. De todos esses milhares de genes, só um punhado deles, entre 4 e 6, são os responsáveis por toda a imensa variedade de tons de pele que a gente vê por aí. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de só 0,02% do nosso código genético. É uma fração minúscula, quase nada. E tem mais. A ciência tem um critério bem objetivo para isso. Para que diferentes grupos de uma espécie sejam considerados raças ou subespécies distintas, a diferença genética entre eles precisa ser maior que 25%. E entre as populações humanas, essa variação é de no máximo 5 a 10%, ou seja, nem perto do necessário. Com base em todos esses dados, a genética nos leva a uma pergunta que, meio que se responde sozinha, né? A resposta, do ponto de vista estritamente biológico e genético, é um sonoro e definitivo não. A ideia de que existem raças humanas distintas simplesmente não encontra base na ciência. E é aqui que a gente entra num paradoxo gigantesco. Porque se a raça é uma ilusão científica, como pode o racismo, os seus efeitos, serem tão brutalmente reais no nosso dia a dia? E essa citação aqui, olha, ela vai direto ao ponto. Embora a biologia não dê suporte, a sociedade pegou essa ideia de raça e a transformou em algo poderoso. Ela virou uma forma de organizar o mundo, de dar nome às lutas e, infelizmente, de justificar muita discriminação. A raça se tornou o que os sociólogos chamam de uma construção social. Ou seja, não é algo que a gente descobriu na natureza, mas sim uma categoria que a gente inventou e que ganhou uma força absurda através das nossas leis, cultura e interações sociais. E essa ideia social é o combustível para o preconceito, sabe? Aqueles julgamentos que a gente faz, aquelas opiniões que se formam na nossa cabeça antes mesmo de qualquer análise de verdade. E quando essas crenças, esses preconceitos, saem da nossa cabeça e viram ações concretas, aí a gente tem a discriminação. É o tratamento diferente e injusto. Para entender o impacto real disso, vamos dar uma olhada num caso bem específico. Vamos olhar para o Brasil, um país que por muito tempo foi visto lá fora e até aqui dentro como uma democracia racial. Será mesmo? Vamos ver como essa construção social de raça funciona na prática. Foi aqui que o grande geógrafo Milton Santos identificou uma coisa muito particular: o racismo cordial. A ideia de que, na superfície, ninguém se diz racista, todo mundo é amigo, mas por baixo do pano, as atitudes preconceituosas continuam lá, firmes e fortes. Agora vamos para os números para entender melhor. Se a gente olhar a população brasileira, segundo o censo de 2014, mais da metade se declara negra. Guarda bem esse número. Agora, olha só a composição da Câmara dos Deputados. A diferença é absurda. A maioria da população simplesmente não está representada. É aqui que a gente vê, sem filtro, como uma ideia social se transforma em desigualdade real, que molda quem tem poder e quem não tem. Certo. Então fica a grande questão. Se essa ideia de raça é algo que a gente aprende, será que a gente consegue desaprender? A resposta parece apontar para um caminho bem poderoso. E a principal ferramenta para desmontar essa realidade social tão prejudicial é, sem dúvida, a educação. O primeiro passo é combater a desinformação com fatos, com conhecimento. É como disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso: o racismo e a ignorância andam de mãos dadas. E qual é o melhor remédio contra a ignorância? O saber, o conhecimento. Então o caminho a ser trilhado parece bem claro, né? Primeiro passo, entender de vez que a raça biológica é um mito. Segundo, reconhecer o poder e o impacto real e negativo da construção social da raça. E terceiro, e mais importante, usar a educação como a nossa principal arma contra a ignorância que alimenta tudo isso. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão.
Entender essa diferença entre a ilusão científica e a realidade social é o começo de tudo, é fundamental. Mas a pergunta que realmente fica é: o que a gente vai fazer com esse conhecimento para ajudar a construir um mundo um pouco mais justo?